Bom dia, boa tarde, boa noite. No vídeo de hoje, vou estar trazendo para vocês a resolução de 2 exercícios sobre o tropicalismo. Primeira questão. Entre as propostas estéticas do movimento tropicalista ou tropicália, pode-se destacar A. Uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. B. O uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. C. O uso da linguagem pop, que pode ser atestada inclusive na capa do álbum Tropicalia, ou Panis et Circenses. D. Ruptura total com a tradição da música brasileira, como o samba e a bossa nova. E. Ruptura total com o concretismo, movimento artístico dos anos 1950. Optei por trazer essa questão para vocês porque ela é uma pegadinha. Alternativa A, uma forte rejeição à contracultura e ao uso de elementos do rock and roll. Se você não prestar atenção nessa questão, você pode estar assinalando ela, mas a gente precisa ter em mente que uma forte rejeição à contracultura, na verdade, é totalmente o oposto do que o movimento tropicalista estava propondo. Eles são um movimento de contracultural, eles são contra a, a arte que estava sendo proposta no Brasil na época. E totalmente também ao contrário dessa afirmação, eles utilizavam, sim, elementos do rock and roll em suas músicas. Então a alternativa A está descartada. Alternativa B. O uso de elementos exclusivos da cultura primitiva dos índios brasileiros. Assim como o movimento antropofágico, o movimento tropicalista vai estar trazendo para a população brasileira a concepção de que a cultura brasileira ela é um amálgama de diversas outras culturas, sejam elas europeias, sejam elas de povos nativos aqui do país, antes mesmo da colonização. Então, não é um elemento exclusivo, não é um uso de elementos exclusivos da cultura primitiva. Então, a gente também pode descartar a alternativa B. Bom, a questão E. Ruptura total com o concretismo, movimento artístico dos anos 1950. Como a gente viu na aula, isso é completamente contrário, então está totalmente errado. A gente sabe que o concretismo, na verdade, influenciou o movimento tropicalista na questão da forma e na sonoridade das músicas, então a gente também pode descartar aí. Vai sobrar pra gente as alternativas C e D. Alternativa D, ruptura total com a tradição da música brasileira, como samba e bossa nova. A gente pode constatar que essa alternativa também não está certa, porque não há ruptura total com essa tradição. Sim, eles são um movimento contracultural, o movimento tropicalista é um movimento contracultural, só que não há uma ruptura total, na verdade, há uma junção de elementos de diversos âmbitos da música para formar o pop tropicalista, a música tropicalista. Então é por isso que a gente pode afirmar que sim, a alternativa correta é a C, o uso da linguagem pop, que pode ser atestada inclusive na capa do álbum Tropicalia ou Panis et Circenses. A capa desse álbum é completamente cheia de cores, ela tem cores que são fortes, tem um destaque muito grande para as formas psicodélicas. Então sim, podemos afirmar que a alternativa correta é a C. O tropicalismo teve como uma de suas propostas a reinterpretação da cultura brasileira e latino-americana. A capacidade de misturar elementos de culturas estrangeiras aos nossos era uma das principais características que os representantes do Tropicália reivindicavam. Essa característica já havia sido apontada por outro movimento artístico e intelectual brasileiro, que era A. A antropofagia cultural de Oswald de Andrade. B. O verde-amarelismo de Cassiano Ricardo. C. O indianismo de José de Alencar. D. O parnasianismo de Olavo Bilac. E E. O movimento integralista de Plínio Salgado. Alternativa E. O movimento integralista de Plínio Salgado. O que foi esse movimento integralista? Foi uma ação política brasileira, né? Corporativista, conservadora e tradicionalista católico de extrema direita. Totalmente o contrário do que o movimento tropicalista pregava, que era uma abertura muito mais anticonservadorista e, na verdade, o movimento tropicalista lutava contra padrões que estavam sendo impostos na época. Então, a gente não pode pensar que o tropicalismo tem questões que são parecidíssimas com a questão do integralismo. Então, a gente pode descartar a alternativa aí. Alternativa D, o parnasianismo de Olavo Bilac. Por que a gente pode dizer que essa está incorreta? Sabe-se que o parnasianismo foi uma escola literária originada do período do realismo e naturalismo. O parnasianismo era arte pela arte, e então a confecção das artes era completamente
voltada para apreciação da forma e não do conteúdo dela. Então, isso vai diferir completamente do movimento tropicalista, que vai utilizar o contexto brasileiro político e social como papel de fundo para criar diversas músicas e artes. O movimento tropicalista, ele tinha, na verdade, muita subjetividade, ele tinha muitas questões que estavam implícitas, que estavam aparentemente invisíveis dentro da letra e das artes, e que não se encaixariam num contexto parnasianista. Então, a gente pode dizer que a D está incorreta. O indianismo de José de Alencar, alternativa C. Como explicado na aula, não existe dentro do tropicalismo a idealização do índio como herói, né, dentro das músicas, das artes, muito menos apenas a representação deles. O movimento tropicalista vai visar agregar diversos âmbitos da sociedade para criar uma cultura brasileira diversa, e é por isso que essa alternativa está incorreta. A alternativa B vai se referir ao verde-amarelismo de Cassiano Ricardo. E esse movimento, a gente dá para fazer uma associação com a questão do movimento criado por Plínio Salgado, que é o integralismo. E esse movimento integralista, assim como o movimento verde-amarelista, ele vai repudiar toda e qualquer influência europeia dentro da criação artística e cultural do país. Então, não tem como o tropicalismo estar associado com um movimento desses. Vai sobrar pra gente só a alternativa A, que é de fato, assim, que como um movimento antropofágico, o movimento tropicalista ele vai visar criar um quebra-cabeças de culturas. Cada uma dessas peças vai ser uma cultura diferente. Então, não simplesmente juntar elas cegas, mas tentar criar uma cultura única brasileira, de agregação de outras culturas, mas que apenas retira delas coisas boas e cria a sua própria. Então, é por isso que a alternativa A está correta.